Oi gente, bom dia! Estou aqui para mais uma aula de Matemática 1 hoje, certo? Mas antes da gente começar, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. Não esqueçam de pegar seus materiais como caderno, lápis e borracha e principalmente o livro, que é seu material didático, para ele servir como base durante nossa aula, certo? Hoje a gente vai ver equações do primeiro grau, parte 1, e a continuidade nós iremos ver na nossa próxima aula, certo? Primeiro, essa parte da equação do primeiro grau é só o básico mesmo, a gente não vai ver gráfico, nem estrutura, nem nada do tipo, é o básico. Que o que seria? A gente vai ter uma equação do primeiro grau, ela sempre tem a mesma estrutura, que qual seria? Eu vou ter uma função de x, uma função, onde eu tenho ax mais b. Eu tenho a vezes x, que é a minha incógnita, é um número qualquer, 3, 2, 1, qualquer número 1000. X é a minha variável, a minha incógnita, que é o que eu quero saber. E b é outro número qualquer, que pode ser qualquer outro número. O que é a raiz de uma equação? A raiz de uma equação é o valor que torna ela verdadeira. Por exemplo, se eu tivesse... isso aqui, 4 é igual a 3 vezes 2 mais 7, por exemplo. A raiz da equação é que vai tornar minha sentença verdadeira. Como assim? Vamos ver melhor isso. Se eu tivesse uma função da seguinte forma. Se eu tivesse 2 é igual a 3x mais 9. A minha raiz da minha equação é o valor aqui, quando eu colocar aqui no lugar de x, vai tornar isso aqui verdadeiro. Como assim? Qual é o valor que eu colocar no lugar aqui do 3, 3 vezes esse número mais 9 vai ser igual a 2. Qual é esse número, certo? Qual número vezes 3 mais 9 é igual a 2? Esse número é a raiz da minha equação, o número que vai tornar essa sentença aqui, isso aqui verdadeiro, que isso é igual a isso, ok? O conjunto universo. O conjunto universo é o conjunto de valores que a incógnita pode assumir. Tipo, eu digo, qual eu dou uma equação, por exemplo, aquela que eu já tinha falado lá para vocês. Vamos voltar lá. Equação. Aqui, vamos dizer assim, eu dei essa equação para vocês e eu disse que o conjunto universo, que é representado por esse U, eu coloco as chaves e digo, o conjunto universo é 2, 9 e 7. Mas o que é esse conjunto universo? São valores que poderia estar aqui no lugar do x. Eu não posso colocar qualquer valor? Aqui no conjunto universo eu só defino alguns. Eu digo que aqui no lugar do x poderia ser o 2, o 9 ou o 7. Mas eu também vou ter o meu conjunto verdade ou conjunto solução, que é o V. O conjunto verdade ou solução é o valor da raiz dessa equação. Mas como é que a gente descobre o valor da raiz de uma equação? Vamos aqui, Prestem bastante atenção. A gente viu que é conjunto universo, que é conjunto verdade, conjunto solução. Conjunto verdade ou solução é o valor da nossa raiz. E a gente viu que raiz é o valor que zera, que é o valor que faz essa nossa sentença ser verdadeira. A raiz da equação é o número que, quando eu substituir aqui, vai fazer com que 3 vezes esse número mais 2 seja igual a 2. Essa sentença seja verdadeira. Como é que eu descubro o valor da raiz? Eu vou fazer o seguinte modo. Eu tenho que deixar o meu x sozinho. Fazer de tudo para ele ficar sozinho, porque assim eu descubro o valor dele. Primeiro eu vou olhar para as pessoas que estão próximas dele, os números. Nesse caso, perto do x, eu tenho mais 9. Eu tenho que tirar o mais 9 de perto do 3x. Preciso deixar o 3x sozinho. Então, o mais 9, ele precisa ir para o outro lado do igual. Ele precisa sair de perto do 3x. Então, o mais 9, ele tem que ir lá para o outro lado do igual. Só que eu vou ter que lembrar do seguinte, O mais, quando ele passa para o outro lado do igual, ele vira o inverso. Qual é o inverso de mais? Menos. Se fosse menos, quando passa, vira o quê? Mais. Quando é multiplicação, vira o quê? Divisão. E quando é divisão, vira multiplicação. Isso aqui é as regras. Então, se ele aqui é mais,
e vai passar para o outro lado, ele vai passar como? Menos. Então, agora nós vamos pensar no seguinte. Agora que eu já descobri quem vai passar para o outro lado do igual, qual o sinal que ele vai, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou repetir tudo que eu não mexi. Eu não mexi no 2, repito 2. O mais 9 veio para esse lado, tenho que colocar ele aqui, antes de botar o 3x. Ele é mais 9, ele vai vir ao contrário. Contrário de mais, menos. Então, ele era mais 9 e ele vem como menos 9. É igual, repito, 3x. Vou efetuar essa operação aqui, 2 menos 9. O 2 não tem nenhum sinal na frente dele. Quando não tem sinal é porque está subtendido. A gente tem que saber que tem o mais. Mais com menos, lembrar da regra de sinal. Mais com menos, repete o sinal do maior, que é menos, e subtrai. 9 menos 2, 7. É igual a 3x. Vamos continuar com a ideia de deixar o x sozinho. O x ele está multiplicando. Quando eu tenho assim 3x é porque entre eles tem uma multiplicação, mas eu não preciso colocar. Se o 3 está multiplicando, ele vai ter que passar para o outro lado. Se ele está multiplicando, ele passa o quê? Dividindo. Então, fica menos 7 dividido por 3. É igual a quem? A x. Então, a raiz da minha equação é menos 7 sobre 3. Isso aqui é o meu x da minha equação, então é o meu conjunto verdade. Então, o conjunto universo é os valores que poderia ser e o conjunto de verdade ou solução é o valor que a minha equação é, certo? Agora, prestem atenção no seguinte, vamos ver se isso daqui é verdade. Como é que eu sei que é verdade? Eu vou substituir. Aonde tem x, eu vou botar menos 7 sobre 3, que é a raiz da equação. 2 é igual a 3 vezes menos 7 sobre 3 mais 9, certo? Aqui eu repito 2 para efetuar ali as operações. O 3 multiplicando e 3 dividindo, eu corto. Sobra quem? Menos 7 mais 9. Repito 2. Menos 7 com mais 9, repete o sinal do maior, que é mais, e subtrai. 9 menos 7, 2. Então, 2 é igual a 2. Então, menos 7 sobre 3 é a raiz da nossa equação. Agora, vamos dar continuidade à nossa aula, certo? A gente já falou sobre conjunto universo, conjunto verdade. Agora, os princípios das equações. Prestem atenção. Primeiro, o princípio aditivo ou o princípio aditivo ou da igualdade, que é o seguinte. Quando eu tenho uma igualdade, porque uma função do primeiro grau nada mais é do que uma igualdade. Aqui, ó, 3x menos 1 é igual a 8, uma igualdade. Eu estou dizendo que 3 vezes x menos 1 é igual a 8. Tudo bem até aí? Quando eu tenho essa igualdade, eu posso fazer o seguinte, eu posso somar um termo aos lados. Como assim? Eu tenho 3x menos 1 igual a 8. Quando eu tenho igualdade, eu posso fazer o seguinte, vamos dizer que eu quero somar mais 5. Eu posso somar mais 5 desse lado do igual e mais 5 desse lado do igual. Não vai mudar o meu resultado final, certo? 3x menos 1 é igual a 8, x vai ter um valor. Aqui eu somei 5 desse lado e 5 do outro lado. Eu não posso somar só 5 de um lado, eu tenho que fazer a soma dos dois lados. Quando eu faço a soma desses dois lados, eu vou ter 3x mais 4 igual a 13. O x, ele continua sendo o mesmo valor. Vamos conferir. Eu tive duas equações. Antes de eu somar o mais 5 em cada lado, eu tenho... só um instante. Antes de somar, eu tenho 3x menos 1 igual a 8. Vamos descobrir o valor de x. Primeiro, vamos deixar o x sozinho. O menos 1 tem que passar para o outro lado. Se ele é menos 1, ele passa mais 1. Então, eu vou ficar 3x é igual a 8 mais 1. Vou efetuar a operação. 3x é igual a 9. O 3 está multiplicando, ele vai passar o quê?
Dividindo. X é igual a 9 dividido por 3. X, 9 dividido por 3, 3. Agora, depois que a gente somou o 5 de um lado e 5 do outro, a gente teve o seguinte, a gente teve 3x mais 4 igual a 13. Vamos fazer a mesma coisa, o mais 4 vai para o outro lado, aí fica 3x é igual a 13 menos 4. Que é igual a 9. Então, eu vou ter 3x igual a 9. O 3 está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 9 dividido por 3. Então, x é igual a 3. Então, ó, antes de eu somar um 5 de cada lado, meu x era 3. Depois que eu somei um 5 de cada lado, meu x continua sendo 3. Então, independente do valor que eu some, de ambos os lados tem que ser o mesmo valor, o mesmo valor que eu somar de um lado, eu tenho que somar do outro, não vai alterar o valor da raiz da minha equação, certo? Vamos dar continuidade. A mesma coisa para a multiplicação. Se eu multiplicar um valor desse lado e um valor daquele lado, não muda. Por exemplo, aqui eu tenho x sobre 5 é igual a 8. Se eu multiplicar 5 de um lado e 5 do outro, o meu x de antes continua sendo o mesmo x igual na adição. Então, quando eu tenho uma igualdade, eu posso somar de um lado e do outro o mesmo valor, não posso somar valores diferentes, o mesmo valor, e isso não vai alterar a minha raiz. A mesma coisa, se eu tenho uma igualdade, uma equação, eu posso multiplicar o mesmo valor, não posso multiplicar valores diferentes em ambos os lados, e o meu x, a minha raiz, continua sendo a mesma, tá? Agora, um exercício do livro de vocês. Eu vou fazer duas e vocês fazem o resto, certo? Eu vou fazer o item D, que é 9x menos 12 igual a 5x mais 8. E eu vou fazer o item F, que é 2x sobre 5 mais 12 sobre 7 igual a x, ok? Vou fazer esses dois e vocês fazem o restante em casa. Vamos lá, o primeiro que a gente obteve, o primeiro item que a gente vai resolver é o item D. O item D, a gente tem 9x menos 12 igual a 5x mais 8. Agora eu tenho x aqui e x aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou deixar x de um lado, número sem x do outro. Então, eu vou fazer o quê? Quem é maior, o 9 ou o 5? O 5. Então, é mais fácil eu mexer com o 5. O 5 não tem sinal aqui perto dele. Se ele não tem sinal, é porque ele é positivo. Se ele é positivo, ele passa a negativo. Tudo bem. Agora eu vou passar ele para lá. Vai ficar 9x menos 12 mais 5x mais 5x igual a 8. Agora eu vou passar o 12. É menos 12. Vou passar ele lá para perto do 8. Se ele é menos, ele vai para lá como mais. Fica 9x mais 5x é igual a 8 mais 12. 9x mais 5. 9 mais 5 vai ser igual a 14. 14x é igual a 20. O 14 está multiplicando, ele passa o quê? Dividindo. Fica 20 sobre 14. Essa fração aqui eu posso simplificar. Qual é o número, qual é o divisor em comum entre o 20 e o 14? Os dois são pares, então os dois são divisíveis por 2. Lembra, quando eu for reduzir uma fração, simplificar, eu tenho que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. 20 dividido por 2, 10. 14 por 2, 7. Então, meu x é 10 sobre 7.
Agora vamos dar continuidade. Eu disse que iria fazer 2 itens, eu já fiz o item D, agora eu vou fazer o item F, ok? Só um instante. Agora eu vou fazer o item F. O item F, ele é 2x sobre 5 mais 12 sobre 7 igual a x, certo? O que é que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou fazer o MMC. Eu vou fazer o MMC entre os denominadores 5 e 7. Qual é o menor divisor entre 5 e 7? O 5. 5 dividido por 5, 1. 7 dividido por 5, não dá, então eu repito. Qual o menor? 7. 1 eu repito. 7 dividido por 7, 1. Como é que eu resolvo o MMC? Multiplico. 5 vezes 7, que é igual a 35. Então, meu MMC é igual a 35. O MMC, ele é o meu denominador, 35. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 35 dividido por 5, 7. 7 vezes 2, 14. Então, fica 14x mais 35 dividido por 7 vezes 12. 35 dividido por 7, 5. 5 vezes 12, 60. Mais 60. Isso aqui igual a x. Então, eu vou ter 14x mais 60 é igual a, dividido por 35, é igual a x. Agora, o que é que eu vou fazer? Meio pelos extremos, certo? Como é que vai funcionar? 35, embaixo aqui, o x não é fração, então é porque embaixo dele tem o quê? 1. Vou fazer a multiplicação na forma de x. 35 vezes x, 14x mais 60 vezes 1. Fica 35x é igual a 14x mais 60. O 14, a gente vai deixar número com x com número com x. O 14 tem algum sinal na frente dele? Não, então é porque tem o mais. O 14 é mais, ele passa para lá como? Menos. Fica 35x menos 14x é igual a 60. 35 menos 14 vai ser igual a 21x. É igual a 60. 21 está multiplicando, então ele passa o quê? Dividindo. X é igual a 60 dividido por 21. Dessa mesma forma, vocês resolvam os outros itens, certo? Esse daqui, gente, ó, prestem atenção. Sendo 1 igual a 0, 1 e 2, os 3 números do conjunto universo. Para quais dessa equação o conjunto verdade é vazio? No item A, o x, depois vocês façam os cálculos, vou dizer nas respostas, tá? O x é igual a 6. O 6 não está lá no conjunto universo. Tudo bem, vamos guardar essa informação. Item B. No item B, o nosso x ele vai ser igual a 2. O 2 está lá. No item C vai ser igual a 1, certo? Dando continuidade, o item D também vai ser igual a 1. Então, a única equação aí que não tem um valor lá no conjunto universo é o A. Então, a resposta aí é o item A, certo? Dando continuidade, tem essa questão. Represente e solucione algebricamente. Na cantina da escola, o preço do salgado é X. E o William comeu 6 salgados e pagou R$9. Qual o preço de cada salgado? Pensem comigo. O salgado é X, tudo bem? Ele comeu 6 salgados, então é 6 vezes X. E os 6 salgados deu igual a R$9. Então, 6 salgados deu R$9. O 6 está multiplicando, então ele passa o quê?
dividindo. X é igual a 9 dividido por 6. Se eu fosse aqui simplificar, os dois são divisíveis por 3. 9 dividido por 3, 3. 6 dividido por 3, 2. Então, x é igual a 3 meios, certo? Se a gente fosse fazer essa divisão de 3 dividido por 2, daria que cada salgado é 1,50. Essa foi nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem me procurar, que eu vou estar disponível. Lembrando, se você quiser rever essa nossa aula ou qualquer outra, vocês podem acessar o site da escola ou o canal do YouTube da escola. Lembrando de baixarem no Play Store a agenda digital, o aplicativo da escola para acompanhar as agendas digitais. Espero que tenham gostado da aula de hoje e até a próxima!